Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Seguindo com as nossas aulas aqui via EAD, via SIGA, mais uma videoaula. Hoje a gente vai iniciar um novo tema. Nas aulas e vídeos anteriores a gente encerrou a parte de pré-história e hoje a gente vai iniciar a parte de história antiga. Então a gente vai começar a estudar o que acontece a partir do surgimento da escrita. A parte de história antiga é dividida em antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Na antiguidade oriental a gente tem Mesopotâmia, que é o assunto do nosso vídeo e também da nossa próxima aula. Também temos o Egito Antigo, temos o povo hebreu, temos os fenícios, temos os persas. E na antiguidade ocidental a gente tem Grécia e Roma. Então hoje a gente inicia a parte de antiguidade oriental com a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, pessoal, ela é extremamente importante para nós, porque foi na Mesopotâmia onde surgiram as primeiras cidades, onde provavelmente surgiram as primeiras cidades. Hoje já existem vestígios arqueológicos de que talvez uma cidade mais antiga teria surgido na Palestina, mas tradicionalmente os historiadores costumam dizer que as primeiras cidades surgiram na Mesopotâmia. Então, são as primeiras cidades que a gente tem confirmadas, né? Os vestígios arqueológicos, os estudos que mostram que uma cidade mais antiga teria surgido na Palestina são mais recentes, ainda precisam de algum aprofundamento. Mas é na Mesopotâmia o primeiro lugar a surgir a escrita. Então, esse critério que a gente utiliza para separar a pré-história da história, ele se dá na Mesopotâmia. O surgimento da escrita, o primeiro lugar a desenvolver a escrita foi a Mesopotâmia. Então, a gente vai falar sobre esse lugar. Por isso, a região da Mesopotâmia é conhecida como a mais antiga civilização. Muitas pessoas acham que é o Egito Antigo a civilização mais antiga, mas, na verdade, civilizações na Mesopotâmia começaram antes do Egito. E também quando a gente fala de Mesopotâmia, a gente não está falando de um único povo, de um único reino, de uma única civilização. A gente está falando de vários povos que viveram nessa região chamada de Mesopotâmia. Então a gente está falando de vários reinos, vários impérios, vários povos que habitaram essa região. Então vamos lá, primeira coisa, o significado do nome Mesopotâmia. Pótamos, em grego, quer dizer rio. Meso, meio. Então é uma terra que fica no meio de dois rios. Ou, para ficar mais bonitinho, Mesopotâmia é uma terra entre rios. Quais são esses rios que formam a Mesopotâmia? São os rios Tigre e o rio Eufrates, que ficam numa região que hoje pertence ao Iraque. Então, os rios Tigre e Eufrates, que são os rios que formam a Mesopotâmia, estão no atual Iraque. Professor, precisa saber o nome desses dois rios de cor? Sim, o rio Tigre e o rio Eufrates são tão importantes para a história quanto o rio Nilo, que é o rio do Egito. Então, saber o nome desses rios é extremamente importante. Então, se precisa decorar alguma coisa desse slide, é o nome dos rios. O rio Tigre e o rio Eufrates. A gente precisa associar o rio Tigre e o rio Eufrates à Mesopotâmia. E aqui a gente tem no mapa mais ou menos o que era a Mesopotâmia, aí destacado em verde. Dentro dessa região verde, aí vocês estão vendo os rios Tigre e Eufrates. Esse mapa é um mapa com os países atuais, né? Então tem ali o Iraque, um pouco mais ao norte a Síria, a leste o Irã, ao sul o Kuwait, um pouquinho mais ali a sudoeste a Arábia Saudita, mais a oeste temos Israel, Jordânia, Egito, ao norte a Turquia. Então esses são os países atuais ali em volta da Mesopotâmia, e a Mesopotâmia especificamente fica no Iraque. Então, importantíssimo lembrar, Mesopotâmia é terra entre rios, e esses rios são o rio Tigre e o rio Eufrates. Precisa lembrar o nome desses rios e que eles são os rios da Mesopotâmia. Okay? E qual a importância desses rios? A Mesopotâmia é uma terra
entre rios, né, entre os rios Tigre e Eufrates, e esses rios são importantes para a Mesopotâmia porque eles deixam as terras da Mesopotâmia férteis. A Mesopotâmia é uma região de terras férteis entre esses dois rios, no meio de vários desertos. Então, em volta da Mesopotâmia, a gente tem vários desertos, várias terras que não são férteis, terras que não são próprias para a agricultura. E esses rios, o Tigre e o Eufrates, deixam as terras próximas a eles, as terras entre os dois rios e também as margens em volta deles, férteis. Como que os rios deixam as terras férteis? Tanto o Tigre quanto o Eufrates, em algumas épocas do ano, eles têm cheias, eles transbordam, eles causam inundações na região da Mesopotâmia. E essas inundações na Mesopotâmia fazem com que muita matéria orgânica que existe no leito desses rios passe para essas terras. E quando os rios voltam para o seu tamanho normal, após o período das cheias, essa matéria orgânica fica no solo e fertiliza o solo, funciona como uma espécie de adubo natural, como um fertilizante natural. Então essa matéria orgânica que vem do leito dos rios para essas terras próximas aos rios Tigre e Eufrates tornam essas terras férteis. Como essas terras são férteis, elas atraem as populações que querem se fixar e desenvolver a agricultura. Então a gente viu que na pré-história, no período neolítico, a agricultura ganha importância. Então ter terras férteis era importante. As populações querem se fixar onde tem terras férteis. E a Mesopotâmia é um desses lugares que atrai as populações para se fixarem. Quando essas populações vão se fixar na Mesopotâmia, acaba tendo uma grande população, tem um aumento populacional nessa região. E essa grande população precisa lidar com as cheias dos rios, eles precisam, de certa forma, controlar as cheias dos rios. Então, não dá para eles simplesmente construírem suas vilas, suas aldeias e contar com a sorte, né, e torcer para o rio não transbordar e não inundar as suas vilas. Eles precisam saber prever as inundações, quando vão acontecer, precisam saber onde vai inundar, precisam saber direcionar as águas dos rios para não inundar suas vilas e sim fertilizar suas terras de agricultura, precisam então canalizar essa água para os terrenos corretos. E tudo isso, como a gente está falando de grandes rios e de grandes inundações, tudo isso envolve grandes obras. Então envolve um trabalho que necessita de muitas pessoas. Então, para lidar com as cheias dos rios Tigre e Eufrates e também para trabalhar na agricultura dessas terras férteis, você precisa de uma grande população. Então essas pessoas, então existe uma população grande que vai se juntar para trabalhar nessas terras férteis, construindo barragens, canais, para fazer irrigação de áreas secas, para conduzir a água dos rios para terras um pouco mais distantes e que não são férteis, para fazer a drenagem dos campos alagados. Tudo isso são obras muito grandes. Então, o trabalho com essas terras férteis e o trabalho com a inundação dos rios necessita de muito trabalho, necessita de muitas pessoas trabalhando. E como era necessário haver muitas pessoas trabalhando juntas, começam a surgir grandes aglomerações de pessoas. Então as pequenas aldeias vão dar lugar a aglomerações cada vez maiores. E essa aglomeração de pessoas reunidas para trabalhar, para conter as cheias dos rios, para controlar as cheias dos rios e trabalhar na agricultura, que vão dar origem às primeiras cidades. Então as primeiras cidades da Mesopotâmia surgem a partir da concentração da população que se reúne para conseguir junta lidar com as cheias dos rios e trabalhar com a agricultura. Pequenas populações não dariam conta de fazer barragens, de fazer canais de irrigação, de drenar as terras alagadas. Então, essas grandes populações que se unem para trabalhar com os rios e com as terras fertilizadas pelos rios vão dar origem às primeiras cidades. Então, a gente tem ali uma concentração de pessoas para trabalhar na agricultura, uma concentração de pessoas que vai criar animais.
Essa concentração de pessoas com agricultura e criação de animais vai ter primeiro uma concentração populacional, depois com a agricultura e a criação de animais essa população vai crescer, que vai ter uma melhor alimentação, menos doenças, então o índice de mortalidade diminui, então a tendência da população é crescer. Com esse crescimento populacional e tendo cada vez mais pessoas reunidas para trabalhar com os rios e com a agricultura, a gente tem o surgimento das primeiras cidades. Aqui na imagem a gente tem a cidade de Ur, que é considerada, através dos vestígios arqueológicos, é considerada a primeira cidade da Mesopotâmia. E durante muito tempo foi considerada a cidade mais antiga do mundo. Hoje, né, como eu disse agora há pouco no vídeo, tem estudos arqueológicos que dão conta de que talvez a cidade de Jericó, uma das cidades de Jericó, né, que existiram várias cidades de Jericó ao longo da história, mas teria havido uma cidade de Jericó mais antiga do que Ur, então ali na região da Palestina. Mas né, os estudos ainda estão caminhando para essa comprovação. Mas da Mesopotâmia, a cidade mais antiga é a cidade de Ur. A cidade de Ur fica bem ao sul da Mesopotâmia. Pois bem, para governar e para controlar essa grande quantidade de pessoas e organizar o trabalho dessa grande quantidade de pessoas, vão surgir as primeiras formas de governo que nós conhecemos. Então, por volta do ano 3000 a.C., a gente tem já algumas cidades importantes da Mesopotâmia, como a cidade de Ur. A cidade de Ur é mais antiga do que isso, mas por volta de 3000 a.C. a gente já tem algumas cidades importantes, como Ur, as cidades de Kish, Lagash e outras cidades ali da região da Mesopotâmia. Essas cidades, a princípio, eram governadas pelos sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que cuidam da religião. Então, as mesmas pessoas que cuidavam da religião controlavam a cidade, governavam a cidade, organizavam as obras, organizavam as atividades nas cidades. Com o tempo, os sacerdotes foram deixando de ter essa função política, né, de administração das cidades, e essa função passou a ser exercida por lideranças que surgiam, ou por guerreiros que se destacavam, ou por pessoas que se destacavam na organização, na administração, na realização das obras, pessoas que eram admiradas por seus vizinhos, né, por seus pares. E aí começam a surgir os primeiros reis. Então, os primeiros reis eram pessoas escolhidas pela população e que se destacavam como lideranças, que eram capazes de organizar as obras, de controlar o trabalho, de organizar as atividades que seriam feitas. Então, os primeiros governantes surgem com o objetivo de organizar o trabalho nas cidades. Junto com os reis, surge o que nós chamamos de burocracia. Burocracia é o conjunto de instituições, de mecanismos, de organizações utilizados para governar um determinado lugar. Hoje, os países têm uma burocracia extremamente complexa. Quando a gente está falando das primeiras cidades, não é uma burocracia complexa como a que nós temos no mundo atual. A gente está falando de funcionários, de ajudantes do rei, de pessoas que vão ajudar o rei a fiscalizar as obras, a controlar a produção, a organizar o trabalho. Então, junto com o rei, surge uma burocracia, uma equipe de pessoas que vai ajudar o rei a organizar as atividades. E essa estrutura do rei, do governante, e a burocracia que ajuda o rei é o que nós chamamos de Estado. Estado é um conjunto de instituições utilizados para governar e organizar uma cidade, um país, um reino, enfim, uma determinada localidade. Então, junto com as primeiras cidades, surgem as primeiras formas de governo, surgem os primeiros reis, surge a burocracia, surge o Estado. Okay? Então, isso surge na antiguidade, isso não existia na pré-história, isso vai surgir na antiguidade. Quais são as funções do rei, então, nessas primeiras cidades? O rei ele vai organizar o comércio, ele vai organizar aquilo que é produzido e que sobra na sociedade, né? Aqueles produtos agrícolas que estão sobrando, que tem a mais, e vai ver o que está faltando, e vai pegar isso que está sobrando e vai trocar com outra cidade pelo que está faltando. Então, é o rei que vai organizar o comércio, ele vai ver o que está sobrando, o que está faltando,
para trocar com outra cidade, com outra aldeia, com outra população. O rei também vai coordenar as grandes obras, a construção de uma barragem, a construção de um canal de irrigação, a drenagem de um terreno alagado, que são grandes obras que precisam de uma grande quantidade de pessoas, vão ser coordenadas pelo rei. Depois, com o tempo, a construção de templos, a construção de palácios, a construção de muralhas, então as grandes obras vão ser comandadas pelo rei. O rei é que vai organizar esse trabalho. E o rei também é aquele que comanda o exército. O exército ele vai ter a função de defender a cidade de ataques de inimigos, e depois o exército também vai ter a função de conquistar novos territórios, de conquistar novas terras. Conforme a cidade vai crescendo, ela vai precisar de mais terras para agricultura, para alimentar a sua população. Então o exército vai ser responsável por conquistar também novas terras. Então o exército tem função de defesa e a função de conquista de novos territórios. E tudo isso é comandado pelo rei. Tudo isso é administrado pelo rei. Na Mesopotâmia, a princípio, no começo da história da Mesopotâmia, as primeiras cidades são cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado é uma cidade independente que tem seu próprio governante. Uma cidade-estado é como se fosse um país independente. É uma cidade isolada, uma cidade que governa a si própria e não depende de outras. Existem cidades-estado no mundo hoje? Sim, existem algumas cidades-estado. O Vaticano, por exemplo, é uma cidade-estado. O Vaticano é um país independente, é um estado independente dentro da cidade de Roma. Ele é um bairro da cidade de Roma, mas ele é um estado independente. Então ele é uma cidade-estado. Ele é uma cidade independente de qualquer país. Outro exemplo de cidade-estado, a cidade de Singapura, na Ásia. Singapura é uma cidade-estado. Ela é uma cidade, é só uma cidade, mas ela é independente de qualquer país. Ela tem um governo próprio, autônomo, ela é independente de qualquer outro país. Então, isso é uma cidade-estado. É como se cada cidade fosse um país independente. E, a princípio, na Mesopotâmia, cada cidade era uma cidade-estado, cada cidade tinha o seu rei. Uma cidade era independente da outra. Só que, com o tempo, essas cidades que surgiram na Mesopotâmia, conforme elas foram crescendo, elas começam a disputar entre elas os territórios da Mesopotâmia. Como eu disse para vocês, a Mesopotâmia é uma região com terras muito férteis, no meio de várias terras não férteis. Então a gente tem vários desertos em volta da Mesopotâmia e a Mesopotâmia com uma região de terras férteis. Então as populações que vivem na Mesopotâmia querem continuar na Mesopotâmia e querem ocupar cada vez mais espaço dentro da Mesopotâmia. E os povos de fora da Mesopotâmia querem entrar na Mesopotâmia para ocupar as terras férteis. Então a gente tem nessa região da Mesopotâmia muitas disputas, muitos povos brigando por terras. E a gente tem as cidades formadas na Mesopotâmia, a gente tem povos de fora tentando invadir essas cidades, e a gente tem cidades dentro da Mesopotâmia brigando por territórios entre elas, uma cidade querendo conquistar outra, uma cidade querendo tomar territórios, querendo tomar terras férteis de outras. Conforme essas cidades vão crescendo, vão se tornando maiores, com uma população maior, com um exército mais forte, com mais riquezas, elas vão querendo conquistar outras cidades. Então, essas disputas entre cidades vão fazendo com que algumas cidades mais fortes conquistem outras cidades. Então, um rei começa a governar não apenas uma cidade, ele começa a governar várias cidades. E às vezes, essas cidades diferentes que esse rei vai conquistando são cidades com povos diferentes. Então, um único rei começa a governar diferentes povos que ele vai conquistando. Quando um povo, um rei, um governante, conquista vários povos diferentes, a gente tem a formação de um império. Então, um reino é quando você tem um rei governando um povo. Quando você tem um governante governando vários povos diferentes, você tem um império. Então a Mesopotâmia, a princípio, tem vários pequenos reinos, várias cidades-estado, cada cidade era um reino, e aos poucos a Mesopotâmia vai formando impérios. Você vai ter um povo ou um rei que vai conquistar outros povos e vai juntar a diferentes territórios da Mesopotâmia e formar um império, governando diferentes povos. Ok? Então, diferença entre reino e império. Rei, um reino, tem um rei governando um povo. Império, um rei ou um imperador governando
vários povos. E é isso que vai acontecer na Mesopotâmia. Primeiro a gente tem várias cidades-estado independentes, e aos poucos começam a se formar impérios na Mesopotâmia. Um povo começa a conquistar os povos vizinhos. Ao longo da história da antiga Mesopotâmia, a gente tem diversos impérios. Então, como eu disse no início, a Mesopotâmia teve vários povos, e esses povos formaram diferentes impérios. A gente tem vários impérios diferentes ao longo da história da Mesopotâmia. E a gente vai falar um pouco sobre alguns dos principais povos e dos principais impérios que dominaram a Mesopotâmia. O primeiro povo que se destacou na Mesopotâmia foram os Sumérios. Os Sumérios formaram cidades ali na Mesopotâmia por volta de 3000 a.C. Os Sumérios são o primeiro povo de destaque na Mesopotâmia, mas os Sumérios não formaram um império. Os Sumérios formaram apenas cidades-estado. Então, durante os Sumérios, a gente ainda tem apenas cidades-estado na Mesopotâmia. Os primeiros impérios vão surgir depois. Os Sumérios, eles se fixam no sul da Mesopotâmia. Então, as primeiras cidades surgem ao sul da Mesopotâmia. Se vocês olharem ali no mapa, é aquela parte destacada em amarelo. Entre os rios Tigre e Eufrates, numa parte em que os rios Tigre e Eufrates estão mais próximos um do outro. E ali vocês vão ver algumas das primeiras cidades. A cidade de Ur, bem ao sul, né, que é a cidade mais antiga da Mesopotâmia, formada pelos Sumérios. E os Sumérios foram provavelmente o primeiro povo da história da humanidade a construir canais de irrigação, a construir canais saindo dos rios e levando água para terras mais secas. Então, os Sumérios foram provavelmente o primeiro povo a fazer esse tipo de obra, que é uma das obras de engenharia mais complexas que a gente tem. Era uma das obras mais difíceis de se fazer na antiguidade. Apenas grandes civilizações ou civilizações com grande organização conseguiam fazer canais. E os Sumérios foram provavelmente o primeiro povo a construir esses canais de irrigação no mundo. Então ali os Sumérios são, a gente considera os Sumérios a primeira civilização, porque teria sido o primeiro povo a construir cidades. Sempre lembrando da cidade de Jericó, que provavelmente surgiu antes dos Sumérios, lá na região da Palestina, mas é uma cidade isolada. Os Sumérios foram o primeiro povo a construir uma série de cidades, ainda que independentes uma da outra, mas é o mesmo povo, o povo sumério. Os Sumérios também provavelmente foram os inventores do arado e da roda. O arado, ferramenta para arejar o solo, que vocês estão vendo ali do lado direito embaixo, né, uma ferramenta na época dos Sumérios ainda feita de madeira, depois vai ser feita de metal. Eles utilizavam isso para oxigenar o solo, né? Você revolve a terra e o solo fica mais oxigenado, isso aumenta a fertilidade do solo, isso facilita o desenvolvimento da agricultura. E os Sumérios também criaram a roda. A roda foi algo extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade, porque a roda te permite carregar maior quantidade de peso com menos esforço. Então a roda permite transporte de maior peso, de mais mercadoria, de mais matéria-prima com menos esforço. E também foram os Sumérios que desenvolveram as primeiras cidades da Mesopotâmia. A cidade de Ur é a mais antiga, mas também as cidades de Kish, Lagash, Uruk e Eridu. São as primeiras cidades sumérias ali no sul da Mesopotâmia. Também foram os Sumérios o primeiro povo a desenvolver a escrita. A forma de escrita mais antiga que nós conhecemos é a escrita cuneiforme, que é a escrita dos Sumérios. Como eu sempre digo, é a forma de escrita mais antiga que nós conhecemos. Se amanhã ou depois os arqueólogos encontrarem uma forma de escrita mais antiga, os Sumérios deixam de ser considerados os inventores da escrita. Mas como a forma de escrita mais antiga que nós temos notícia é a dos Sumérios, nós consideramos os Sumérios os inventores da escrita, o primeiro povo a ter escrita. Outros povos também desenvolveram a escrita sem conhecer os Sumérios. Não é que os Sumérios inventaram a escrita e todos os povos copiaram os Sumérios. Outros povos desenvolveram formas de escrita de forma independente sem conhecer a escrita dos Sumérios. Mas de todos eles, o mais antigo, o primeiro a desenvolver a escrita, foram os Sumérios. E a gente tem acesso a vestígios da escrita dos Sumérios
muito por conta da forma com que eles escreviam. Eles não utilizavam papel e tinta. O papel vai ser criado muito tempo depois. Os sumérios escreviam utilizando tabuinhas de argila, como vocês podem ver aí nas imagens. Eles pegavam essas tabuinhas de argila e com palitos, né, pontudos, que podiam ser de madeira ou de metal, eles desenhavam a sua forma de escrita, né, com esse palito na argila, deixavam a argila secar, ou quando eram registros importantes que precisavam ser preservados, eles cozinhavam a argila para ela virar uma espécie de cerâmica, e aí o registro durava mais tempo. E por que eles inventaram a escrita, os sumérios? Eles criaram a escrita com o objetivo de facilitar o comércio, com o objetivo de facilitar o governo e com o objetivo de facilitar a cobrança de impostos. Eles precisavam registrar a produção agrícola, eles precisavam registrar os produtos que eram levados e que eram trazidos, as quantidades. O governo precisava saber quantos trabalhadores tinham disponíveis, eles precisavam desse registro, precisavam do registro da quantidade de trabalhadores, da quantidade de matéria para as obras, precisava de registros de onde era necessário fazer uma obra, de onde era necessário se trabalhar na agricultura, registros para saber a época do ano mais adequada para fazer cada atividade. E também precisava de registros para os impostos, para saber quem era a população que podia pagar impostos e quanto imposto precisava ser arrecadado e quanto imposto tinha sido de fato arrecadado. Então eles precisavam fazer esses registros. Para fazer esses registros, eles desenvolveram essa forma de escrita, que é chamada de escrita cuneiforme, porque essa escrita ela tem forma de cunha. Cunha seria um determinado instrumento que tem esse formatozinho de algo que é cavado, de algo que é escuro. Então, como eles faziam essa escrita meio que cavando ali as letrinhas, acabou recebendo esse nome. Na imagem de cima, a gente tem uma escrita cuneiforme mais antiga. Vocês vão reparar que a escrita era basicamente desenhos, né? Então eram formas, eram desenhos que tinham significados. Então era bem simples a escrita, né? Eram símbolos, eram desenhos, e esses desenhos geralmente significavam quase que a mesma coisa que eles estavam representando. Você desenhava uma planta, o desenho da planta queria dizer planta, né? Era algo mais simples. Depois os símbolos vão ficando mais complexos e a gente chega na de baixo, né? Também são símbolos, cada símbolo representa uma palavra ou uma ideia, não são letras como um alfabeto que a gente tem hoje. Os símbolos representam palavras ou ideias, né? Não letras, não sons. Mas já é um pouco mais complexo, já fica um pouco mais abstrato, vira uma coisa mais simbólica, não uma coisa tão evidente. E embaixo ali do lado esquerdo a gente tem uma espécie de impressora. Alguns registros que eram mais comuns eram feitos nesses cilindros de pedra ou de algum outro, ou de metal também poderia ser, e você passava esse cilindro, né, rolava esse cilindro na argila e ele imprimia uma determinada informação. Então, isso é uma espécie de impressora de escrita cuneiforme. Então, uma das formas de se fazer escrita antigas. Mas o principal instrumento para a escrita cuneiforme eram os espécies de palitos, né, de madeira ou metal, para desenhar os símbolos na argila. Também poderiam ser desenhados na pedra, dependendo do registro, da necessidade do registro, mas na argila era mais simples, era mais usual. Então aqui de novo a gente tem um exemplo da escrita cuneiforme. Ali embaixo a gente tem uma camerazinha aparecendo aí nessa imagem, para lembrar que vocês podem encontrar muitos vídeos no YouTube sobre a escrita cuneiforme, dando exemplo da escrita cuneiforme, ensinando a interpretar alguns símbolos da escrita cuneiforme, mostrando como ela era feita, enfim, vocês podem encontrar no YouTube vários vídeos sobre a escrita cuneiforme. Bom, o primeiro império que se informa na Mesopotâmia é o Império Acádio. Então, como eu disse, os sumérios não criaram império. Os sumérios foram extremamente importantes para desenvolver a agricultura, criaram as primeiras cidades, construíram as primeiras cidades, os primeiros canais de irrigação,
desenvolveram a roda, criaram a escrita cuneiforme. E a escrita cuneiforme vai ser usada por todos os povos que virão na Mesopotâmia depois. Tá? Todos vão utilizar a escrita cuneiforme criada pelos sumérios. Mas os sumérios não fizeram um império. Os sumérios construíram cidade-estado, cada cidade era independente. O primeiro império, propriamente dito, o primeiro rei que dominou várias cidades, foi o Império Acádio, que surgiu por volta de 2300 a.C. E o primeiro imperador e mais importante imperador do Império Acádio foi o Sargão I. Então a gente chama o império de Império Acádio ou Império Acadiano, como vocês preferirem. O Império Acádio dominou o centro e o sul da Mesopotâmia. O sul da Mesopotâmia era onde havia cidades sumérias. E o Império Acadiano surge a partir da cidade de Akkad, que ficava mais ao centro da Mesopotâmia. Então, de Akkad, eles partem para o sul da Mesopotâmia e formam o primeiro império. Dominam uma série de cidades e de territórios entre o centro e o sul da Mesopotâmia. Esse império se inicia sob a liderança do imperador Sargão I, representado nesta imagem. Essa escultura é uma escultura da época do Império Acádio, representando seu imperador Sargão I. Ali a gente tem uma outra escultura, já uma escultura de metal, também representando Sargão I. E no mapa a gente tem aí, nessa cor meio rosa, o que seria o Império Acádio ou Acadiano, conquistado pelo Sargão I. Então ele dominou todo o centro e o sul da Mesopotâmia, ali, toda a região que tinha cidades sumérias e diversas outras. A cidade de Akkad ou Acádia está bem no centro do mapa. Tem uma espécie de um laguinho ali que está atrapalhando a gente a visualizar o nome da cidade, mas ela está bem no centro. Se vocês conseguirem observar a Babilônia, a cidade de Akkad está ao norte da Babilônia, está um pouquinho mais para cima ali no mapa. Então eles dominaram ali toda essa região. Então foi o primeiro império da Mesopotâmia. É um dos impérios mais antigos que nós conhecemos, mas é o primeiro, da Mesopotâmia foi o primeiro. Não foi o primeiro do mundo, apesar das cidades mais antigas serem na Mesopotâmia. O primeiro império do mundo não é na Mesopotâmia. O Egito forma um império antes, mas aí a gente tem, esse é o império mais antigo da Mesopotâmia. O Império Acádio, ele incorporou muita coisa da cultura suméria. Então, a escrita eles copiaram dos sumérios. Aí a gente tem de novo um exemplinho do cilindro que imprime, né, a escrita cuneiforme. Então, eles copiaram a escrita dos sumérios, copiaram muito da ciência dos sumérios. Aprenderam com os sumérios as técnicas de agricultura, as técnicas de construção de canais, aprenderam com os sumérios a roda, aprenderam com os sumérios a escrita, que eu já citei, técnicas de construção, aprenderam muita coisa com os sumérios. Então eles deram continuidade à cultura suméria, dominaram a região dos sumérios, mas absorveram a cultura deles. Entre os avanços que eles aprenderam com os sumérios e depois desenvolveram, os acadianos desenvolveram muito a astronomia. E por que a astronomia se desenvolveu bastante? Né? Por que um povo na antiguidade resolve desenvolver a astronomia? Olhar para o céu, olhar para o espaço, olhar para os astros. Eles desenvolveram muito a astronomia porque a observação do céu era a principal ferramenta que eles tinham para estabelecer um calendário. Como nós já vimos em aulas anteriores, os calendários são formas de organização das sociedades. Uma sociedade se organiza através de um calendário. E no Império Acádio isso não era diferente. Então, eles organizam suas atividades, organizam seu trabalho através de um calendário. E por que o calendário era tão importante para eles? Para que eles soubessem a época correta das cheias dos rios, para que eles pudessem plantar no tempo certo e colher antes das novas inundações. E durante o período das inundações eles trabalhavam em outras obras, construção de canais, construção de obras dentro da cidade. Então eles organizavam os trabalhos do ano conforme as cheias dos rios. Época das cheias, atividades dentro da cidade, comércio, construções. Época que os rios voltam para o seu tamanho normal, época que não é época de cheias,
trabalho na agricultura, aproveitando as terras férteis para plantar logo que acabam as cheias e colher antes das próximas cheias, antes das próximas inundações. E para saber o dia certo e prever a época das inundações, você precisava de um calendário. As cheias dos rios ocorrem mais ou menos na mesma época do ano sempre, então eles precisavam ter um calendário preciso para saber o dia certo de iniciar a atividade agrícola e o dia certo de iniciar as outras atividades. E aí os acadianos desenvolveram um calendário lunar, um calendário com a semana de 7 dias, né, como eu já expliquei para vocês em outras aulas, a semana de 7 dias, cada semana equivale a uma fase da Lua, o ciclo completo das 4 fases da Lua dá aproximadamente um mês, e o ano são 12 ciclos completos das fases da Lua. Então eles desenvolveram esse calendário com 12 meses, com a semana de 7 dias. Então, a partir da observação astronômica, eles já chegaram num sistema de calendário mais ou menos parecido com o que a gente usa hoje, com a semana de 7 dias e o ano de 12 meses. Só que após a morte do Sargão I, que foi quem formou o Império Acádio, e ele morreu no ano de 220 a.C., o Império entrou em declínio. Os governantes que vieram depois continuaram imitando Sargão. Sargão I foi o grande exemplo de imperador na Mesopotâmia durante muito tempo. Mesmo outros impérios que vieram depois tinham Sargão como exemplo. Mas após a morte dele, os imperadores seguintes não conseguiram manter o mesmo poder, não conseguiram manter a mesma força e foram perdendo territórios, até que o Império Acádio foi derrotado e substituído por um novo império. Esse império que substitui o Império Acádio é o primeiro Império Babilônico. E eu estou frisando que é primeiro Império Babilônico, porque depois a gente terá um segundo Império Babilônico. A gente tem 2 impérios babilônicos nesse período.